Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 17 de outubro de 2022. A ProSim, que é a técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, né? Você pode se tornar uma mini peça, pode se tornar um aproximador. Basta você entrar no nosso site, que é www.acipec.org, e fazer dois cursos. Um curso de cidadania multidimensional e outro curso sobre reurbanizações extrafísicas, ok, pessoal? A ProSim é uma técnica energética grupal, tá? E ela é feita pela ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, com sede em Jundiaí, São Paulo, ok? A nossa frase do dia: a energia telúrica do geochakra limpa a energia consciencial bloqueada do umbilico chakra da consciência lúcida, sem precisar da intervenção assistencial do amparador extrafísico, do léxico de ortopessatos, ok? Bom, primeiro nós vamos ouvir os relatos dos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo, ok? Nós estamos na sexta fase, onde os nossos aproximadores estão fazendo lá em Jundiaí, São Paulo, a prática. A Virgínia vai dar continuidade lá e depois nós fazemos os relatos, os que estão à distância. Virgínia, você pode dar continuidade aí. Ok, obrigada, boa noite a todos. A gente está com imagem e som normal? Imagem e som perfeito. Ok, obrigada. Então, na fase 1, hoje eu fui monitora novamente. Na fase 1, eu percebi que o campo estava totalmente formado, tudo pronto, completo, e tudo muito sereno. No arco voltaico, aplicando na Vali, eu senti um carinho muito grande por ela, e a energia foi muito direcionada mais para a cabeça dela. Recebendo, eu percebi uma energia muito suave, muito fraterna, e me senti muito bem. No pilar, eu fiquei observando os aproximadores. A Karina, hoje, estava na poltrona. O rosto dela ficou como uma coisa só, parecia uma máscara branca, provavelmente era só ectoplasma ali. O psicossoma da Isabel ficou virado, só o rosto, o para-rosto dela ficou virado para a esquerda o tempo todo, como se ela estivesse olhando na parede. A Vali estava coberta com uma massa branca. Foi o que eu percebi. Nas conexões dos planetas irmãos para frente, eu fiquei muito sonolenta, e isso aconteceu durante o bolsão também. Uma sonolência, uma coisa muito diferente, e assim que eu terminei a desacim, isso passou completamente. Exteriorizei para os pedidos de assistência, exteriorizei para a minha oficina, para a oficina de cada aproximador, para o planeta, principalmente para o Brasil e para as regiões que estão em guerra. Terminei muito bem, muito agradecida. Boa noite a todos, excelente semana. Olá a todos. A fase 1 para mim foi fácil de movimentar energia. Esterilização forte pelo front, chakra, no chakra. No arco voltaico, esterilizando para Berê, eu demorei para perceber o campo dela. Depois percebi que a energia que estava sendo esterilizada estava bem quente. Percebendo a energia serena e calma. O pilar, assim que a Virgínia deu o comando, senti ele forte. Chegou a empurrar para a esquerda. Aí veio a informação da minha paraprocedência, mas eu não consegui memorizar nada do que estava sendo falado. Depois, imagem de um bombeiro sendo assistido. Eu vi o pessoal trocando o cilindro de oxigênio dele. Na fase 4, eu senti a seronosfera. Veio uma energia forte de baixo para cima, muito forte. Fase 5, eu memorizei o pessoal para assistência. Novamente, utilização pelo cronochakra, chakra. Senti bastante teia de aranha no rosto e terminei bem. Obrigado e boa semana a todos. Boa noite a todos. Eu hoje cheguei bem, né? E já senti o campo estava formado, estava bom.
comecei a exteriorizar, movimentar a energia primeiro e depois exteriorizar. Aí eu pus todos os pedidos, né? Mentalizei todos. E ao trocar arco voltaico com o Walter, eu recebi primeiro, me senti muito bem, um bem-estar muito grande e muito fraternismo. E ao aplicar nele, eu me descoincidi muito, mas muito mesmo. Minhas mãos aqueceram bastante e apliquei as melhores energias. No pilar, eu coloquei todos os pedidos novamente no centro e mentalizei todos. E depois das conexões, eu não tive memorização nenhuma. E na fase 5, no bolsão, eu continuei exteriorizando energia para todos os pedidos, para mim, oficina, o quadrante, que é a Europa, os países que estão em conflito, e que haja paz mundial, e especialmente para o Brasil. E para todos também, novamente, dos pedidos, enviei as melhores energias, estou bem. Boa semana a todos. Olá, boa noite. Então, no início, né, foi bem gratificante, porque as energias já estavam todas assim disponibilizadas para assistência, a grupalidade já estava presente, e foi fácil de movimentar as energias e atingir o estado vibracional. Já na aplicação do arco voltaico com a Zaide, eu senti um fluxo muito grande de energia saindo pelas mãos, uma energia muito fraterna, o amparador da Zaide acoplado, e me senti muito bem aplicando na Zaide. Ao receber também, senti um fluxo de energia muito grande, pegando toda a região da cabeça, dos ouvidos, dos olhos, e me senti muito bem na aplicação da Zaide. Já na fase 3, na formação do pilar, eu me conectei com os demais aproximadores, formando o pilar, ele girou lentamente, e eu já coloquei os assistidos da noite, e foi fazendo assistência já e sendo encaminhadas consciências extrafísicas. Já na fase 4, na fase da oficina extrafísica grupal, eu exteriorizei bastante energia também, e nas demais fases eu me descoincidi bastante, e fui descoincidido até a fase 5 da interassistência planetária. Exteriorizei bastante para a minha oficina, para o meu quadrante, para a situação da América do Sul, principalmente do Brasil, e terminei bem, muito agradecido a todos pela participação e uma ótima semana a todos. Obrigado. Terminou? Boa noite, pessoal. Na hora que eu sentei aqui, comecei a movimentar as energias, vieram falando para mim que estava chegando. Era um homem, ele chegou, pessoal, tá chegando, eu escutei a voz dele. Ele falou, boa noite, pessoal, eu respondi, né? Boa noite. Aí ele falou assim para mim que tinha um portal que ia se abrir. Falou, ó, vai se abrir o portal. Aí ele falou assim, olha, tá abrindo, ótimo trabalho a todos. Aí na fase 2 troquei o arco katana, enviei as melhores energias, recebi uma energia muito forte. Nas outras fases, eu não lembro qual que foi. Veio o Damiano, ela estava com um buquê de flores e recebeu uma ótima notícia. Agora, que ótima notícia, eu não sei. E também eu vi que muitas consciências iam ser caminhado, um pouco ia ser para os hospitais, e outra parte, aí eu me dei uma perdida. Movimentei bem as energias. No final, estou sentindo muito calor, estou muito bem. Obrigada a todos e ótima semana. Boa noite.
Na primeira fase, eu demorei um pouco para me concentrar. E hoje, assim, da tarde para frente, eu comecei a sentir um pouco dor de cabeça. Mas eu já comecei a fazer a mobilização básica das energias, me concentrando, e já coloquei as consins e consciex para assistência. No arco voltaico, ao receber, eu senti muita paz e tranquilidade, e eu sentia mesmo a minha cabeça como se tivesse assim, um capacete, né, envolto em assim, uma camada de energia. Ao aplicar, minhas mãos pulsavam assim, com muito magnetismo, e eu percebi assim, uma luz branca, né, envolvendo toda a cabeça da Virgínia. E na fase 3, eu percebi o campo começou a girar devagar, mas depois eu me descoincidi. E em um certo momento eu vi um movimento assim na minha frente que até me assustou um pouco, mas não deu para perceber né, o que era. E na fase 4, eu acompanhei algumas conexões, mas não tive percepção. No bolsão, eu exteriorizei bastante energia, né, para assistência em geral, e eu percebi que o campo ficou bastante frio para mim, né, nesse momento. E é isso. Muito obrigada pela participação e boa semana para todos. Boa noite para todos. Bom, logo que antes um pouquinho de começar, eu senti bastante a presença do meu amparador do meu lado esquerdo. Iniciando, eu senti bastante o chakra umbilical, a minha cabeça parecia uma gelatina. Eu fiquei com a mão muito úmida, isso foi até quase o final. E aí e ele pediu, na hora que eu cheguei aqui, comecei já a sentir, ele falou para mim poder colocar as palmas das mãos para cima e ficar até o final com ela espalmada para cima. No arco voltaico, recebendo de Israel, eu senti muitos tremores internos, ativação do chakra básico e do cardíaco. Aplicando, eu balançou muito o meu corpo. Eu senti a concentração de energia no nucal chakra dele e o campo dele dourado e rosa. No pilar, eu senti tranquilo, lento, mas tranquilo. E vi como se fossem águas vivas no campo, e ele foi se juntando, e formou um disco. E ele emitia luz tanto para cima como para baixo. Nas conexões, na UFEX, eu senti pressão na cabeça novamente, como se ela fosse uma gelatina. No central extrafísica de energia, eu senti dor nas costas e no braço direito. Na fraternidade, eu vi muitos homens vestidos de amarelo, mas assim, eles eram bem parecidos, com a mesma roupa. Na verdade, eu vi um menino, me chamou a atenção porque parecia um vento, e era um menininho, devia ter uns 4 anos, ele rodava pelas cadeiras, ele ia correndo entre as cadeiras, e ele parava em frente da Karina e batia a palma, e fez várias vezes, parava na frente dela e batia a palma. No Planetas Irmãos, eu vi uma Consciex amarelo na parte da frente, verde na parte de trás, ele era alto, não vi direito como que ele era, e ele era bem forte em cima e magro embaixo. No Holopensene dos Evoluciólogos, ardeu muito meus olhos, deu zumbido no ouvido esquerdo. Nas serenosferas é como se eu estivesse presa na cadeira e como se tivesse alguém me pressionando para baixo. No bolsão, foi muita exteriorização de energia para o meu Proficim, para o quadrante, para os assistidos, eu fui pensando nos nomes, veio vindo, quem eu conheço veio vendo os rostos. Apareceu muito forte a Silvia, veio muita energia para ela, e a Talma também. E no final eu vi lenços brancos sendo jogados para cima, e muita tontura, muita. Aí nas vezes assim, essa tontura já foi passando. Terminei bem, ótima semana para vocês, viu? Boa noite a todos. Fase 1, instalei o EV e senti ativação do básico.
Na fase 2, aplicando na Isabel, eu senti as mãos aquecidas, uma pressão no cardíaco, luzes lilazes, e eu senti o campo aquecido e como se fosse uma vibração. Recebendo, senti o lado direito do corpo todo aquecido, ativou o cardíaco, o básico e o laríngeo. Recebi um banho de energia e no final esfriou o lado esquerdo. O lado direito, desculpa. Na fase 3, senti o campo quente e agradável. Eu mentalizei a moça que tentou se matar, inclusive ela está na assistência, e estabeleceu-se um monólogo. Na fase 4, na UFIEX, visualizei um mecanismo que ficava em movimentos circulares. Não deu para detectar o que seria, né? Uma coisa diferente. Na fraternidade, eu respirei fundo várias vezes e senti um perfume. Todas as vezes eu senti um perfume, mesmo perfume. Na verdade, uma luz alaranjada, um alaranjado quente, tipo como um final de tarde, mas eu não senti calor. A luz era assim. Na serenosfera, alguém vestia uma máscara com um visor escuro, mas ela era tipo um monólogo, tipo sabe aqueles binoclinhos que tinha antigamente que, né, que os fotógrafos tiravam, mas ao contrário, né? Então a parte larga ficava no rosto e a parte fina com o visor escuro ficava na frente. E essa pessoa falou várias vezes que é para ajudar. Ele falou umas 3 vezes, é para ajudar. No bolsão, alguém falando sobre tempo, estava me dando uma explicação sobre tempo. E deu até exemplos, tipo 6 intervalos, sei lá, eu não lembro agora os detalhes, né? Tipo de 1 minuto, lá equivale a 24, alguma coisa aqui, dias ou horas. Não me recordo. E teve vários diálogos curtos. E depois, mais no final, eu percebi que eu estava sentindo... eu inclinava a cabeça para baixo. Eu estava percebendo que eu estava inclinando a cabeça para baixo. Eu queria voltar à posição normal, mas alguma coisa me levava a inclinar a cabeça para baixo. E aí aconteciam interações, né? Diálogos e tal. Mas assim, eu ainda percebia objetos cilíndricos se deformando, como se estivessem submetidos a alta temperatura. E em alguma das centrais eu senti como se fosse um objeto cilíndrico transpassando o meu tronco. Então, primeiro eu senti a dor nas costas e depois na parte frontal, final do peito. Mas é isso. Eu estou muito bem. Agradeço por essa reunião com todos aqui e até quinta-feira. Boa noite a todos, tudo bem? A fase 1, eu me senti com muita leveza, um tipo de balonamento, e parecia que eu estava até me elevando, estava muito leve mesmo. No arco voltaico, aplicando o toninho, recebendo de toninho, eu senti meu corono com muita energia e um cheiro diferente, um odor diferente, né, do normal. Aplicando em Toninho, eu senti que a cabeça dele havia, digamos, que fosse um tubo de luz que subia, levava energia para cima e muito calor no meu palmo chakras. E ao finalizar, quando eu concluí o arco voltaico, as mãos estavam abaixo, me parecia ter sido tocado por alguma coisa no meu pulso, lado direito. Na fase 3, eu apenas tive a impressão de sentir muito esplênico chakra, né?
Nas centrais, nem todas eu tive percepção, mas, por exemplo, na UFIEX, eu percebi uma consciex com a cabeça toda enfaixada, algo todo enfaixado, a cabeça dela. Uma consciex ou consinho, não consigo lembrar direito. A energia, eu me vi num local, no meio de árvores frondosas, muito verde. Eu acho que tem muito a ver com a frase do dia. Na fraternidade, eu senti muito forte um zumbido no lado esquerdo, né, no meu ouvido esquerdo, e algo como que se girava muito forte, tipo uma hélice de avião, vai, e algumas rosas vermelhas. Na serenosfera, eu percebi um enorme cão que parecia mais tipo um bovino, mas de cor laranja, aquela cor de tigre, sabe, mas muito forte. E uma chuva de luz intensa caiu sobre mim no final. No bolsão, eu descoincidi muitas vezes, mas também exteriorizei, vi as melhores energias às assistências, né, ao meu grupo kármico familiar, ao quadrante América do Sul, especialmente o Brasil, aos assistidos, né, e a minha oficina, que é meio ambiente. Na Desassim, novamente, eu senti um odor muito diferente, muito estranho, e o ouvido esquerdo novamente também com coceira e estava fazendo um zumbido. Mas acabei super bem, agradeço ao trabalho e desejo a todos uma ótima semana. Boa noite a todos. No início, quando a gente entra no proximário, a gente já percebe que o campo está bem formado e tranquilo. No arco voltaico com o Gotardo, senti que as minhas mãos aqueceram bastante. Ao receber muita energia penetrando pelo corpo todo. O pilar se formou bem rápido e as outras duas fases eu só acompanhei, mas não tive percepção. Boa noite a todos e boa semana. Olá, boa noite a todos. Logo no início, como a Karina falou, realmente um portal se abriu logo atrás da poltrona e um amparador, né, um paravisual de homem, ele se apresentou dizendo boa noite, mas não falou nome. Ele só falou boa noite a todos. E nessa mesma preparação, uma equipe muito grande já estava no ambiente que veio, né, junto com essa pessoa, com esse amparador. E era um grupo de estagiários, eles vinham para estar prestando atenção em tudo que acontecia, né, com o grupo, a questão energética, como que a gente se portava, enfim. Ainda eu fiquei tão preocupada em ficar anotando para não perder nada, né? Falei, é muito importante. Mas a gente sempre perde alguma coisa. Eu anotei o máximo que deu, né? E tinha uma outra equipe grande também, que ficava fora da roda, que eram estagiários, e esses vieram para estar assistindo, né? As consciex que estavam no ambiente. Na hora do arco voltaico, recebendo da Karina, eu senti uma energia potente, bem quente, percebi a amparadora ao lado dela e recebi ótimas energias. Grata, Karina. Aplicando, eu senti um carinho enorme por ela, apliquei as melhores energias que saíam em fluxos bem fortes. O pilar, eu exteriorizei para todos os pedidos da noite, e o coordenador do grupo, o monitor, né, o amparador, em determinado horário falou, percebo como alguns devaneiam, mas logo em seguida retornam à lucidez. Ele estava se referindo ao nosso grupo. Aí eu ficava possível para ficar bem alerta. Eu falei, opa, estamos sendo monitorados. Eles falaram, mas isso é normal, né? Mas logo eles retomam a lucidez.
Aí o pilar girava, emanava toda a energia dos aproximadores, conforme ele girava, o próprio pilar emanava, né, para o outro círculo que estava fora, que era outra equipe que estavam recebendo, né, essas energias e emanando, né, ali para os assistidos. Nas centrais, na central da energia, aí ele explicou, né, porque todos eles estavam com pranchetinhas, com canetas, anotando. Ele falou aqui, na central da energia, é onde se armazena energias excedentes. Quando é necessário, né, nós temos energia ali para serem utilizadas. E o grupo, vejam como ele consegue se harmonizar, ficar homogêneo. Quando falta energia para um, o outro, né? Esse excesso de energia de uns acaba ajudando, né, quem está ao lado ali, fica um grupo todo homogêneo. Ele falou, isso é o sentido de trabalhar em grupalidade. Da fraternidade, ele fala assim, veja como altera o campo. A cada chamada, né, de uma central, de uma fase, e agora muitos amparadores se aproximam ainda mais pela abertura do cardíaco. Então, quer dizer, nessa hora do fraternidade, a gente se abre mais fraternalmente e dá acesso, né, aos amparadores para que eles possam se aproximar ainda mais da gente. Nos planetas irmãos, eles perguntaram o que são planetas irmãos. Ele falou, planetas afins, planetas que têm afinidade com o planeta Terra. Ora, o planeta Terra ajuda, né, esses planetas, e ora, esses planetas também podem nos ajudar aqui na Terra. Dos evoluciólogos, eles falaram, esse nós já conhecemos. Eles que preparam tudo para a gente, né? E a gente tem que estar bem para poder evoluir. Da serenosfera, aí eles falaram, né? Essa energia, ela é muito, ele falou, essa energia, ela é muito diferente, é uma energia que faz com que a gente tenha mais força, mais foco e possa cumprir, né, aquilo que nós nos comprometemos a fazer. No bolsão assistencial, logo ao apagar as luzes, eles questionaram por que apagaram as luzes, né? Qual a razão? Eles questionavam muito. Aí ele falou, o amparador coordenador respondeu que melhora a percepção por não ter o estímulo externo, ou, né, a influência externa, a gente se conecta melhor e aí pode fazer um trabalho, né, mais assertivo. E, assim, quando também começou, né, o bolsão, quando logo que apagou as luzes, eu exteriorizei para o planeta, onde se encontra em conflitos, guerra, para o quadrante América do Sul, para a oficina do meio ambiente, para o Brasil, para o nosso presidente, em especial também para a Damares, que está trabalhando muito, um trabalho muito forte contra a pedofilia. Estão sendo, assim, massacrados, vamos dizer mesmo. Então, eles estão precisando de bastante energia nesse sentido. Aí foi nesse momento que eu tive uma percepção da Damares, do presidente e do outro candidato à presidência. Nesse momento, um barulho alto se fez no ambiente, era a Pantera. Aí o amparador explicou, porque eles ficaram assustados, os que estavam aqui, né? Os estagiários. Aí o amparador explicou que ela se faz presente quando necessitamos de proteção, ela consegue afastar as energias pesadas. E aí, no final, quando exteriorizamos, né, que a gente estava fazendo a desassimilação, ele explicou o que era a desassimilação, né, para todos os presentes, e ele falou assim, sintam, quando eles exteriorizam a energia, vocês recebem um banho de energia, realmente, parecia tudo aqui, né, que subia a energia assim, e era banhada, todo mundo que estava presente recebia um banho energético. No final, agradeceram e logo em seguida terminou e voltamos à vigília física. Gratidão aí por mais uma semana, uma boa semana a todos. Obrigada. Oi, Carlos, nós terminamos por aqui. Obrigada. Ok, Tânia.
Boa Obrigado pelos noite. relatos do pessoal aí em Jundiaí. Tá, ok? Um Obrigada. abraço a todos. Nós vamos dar continuidade aqui, então. A Vera, você pode fazer seus relatos agora? Posso sim. Boa noite. Boa noite. Carlos, eu senti o campo logo que começou, que iniciou o campo, se formou tranquilo. Ao passar o arco voltaico, eu senti as energias sendo exteriorizadas, bastante energia. E ao receber, eu recebi a energia com tranquilidade, serena. Na fase 3, bastante energia foi exteriorizada pelo lado esquerdo. Na fase 4, bastante energia e alguns rostos, náusea e enjoo. Na fase 5, eu tive pensamentos soltos e muitos rostos. Contração abdominal muito forte. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Vera, pela participação, os seus relatos. A Cris pode fazer seus relatos agora? Posso sim. Oi, boa noite a todos. Então, na primeira etapa, eu achei também que o campo já estava montado e me veio a imagem de um veado macho. No arco, assim que foi dado o comando, né? Arco voltaico, eu senti um perfume de flores. Ao exteriorizar energias, então, para a Luciana, eu percebi o cardíaco dela se expandindo bastante e vi algumas criancinhas no campo, principalmente bebês. Ao receber, eu tive ativação do frontal e do nucal e ouvi um apito no ouvido direito, que ficou um bom tempo até. Na fase 3, eu me sintonizei com todos e vi um incêndio. O campo ficou bem laranja avermelhado e eu fiquei meio apreensiva e também me deu falta de ar. Me vieram à mente os assistidos. Na fase 4, o que me chamou mais atenção foi que o FIEC e a Central Extrafísica das Energias, elas aconteceram em conjunto. Eu me vi num ambulatório, captava energia, essa energia era verde-limão, e eu exteriorizava para algumas consciências que estavam dormindo ou para o ambiente. E eu vi aí o Roberto bem rapidinho. Eu senti muito calor também, precisei ligar o ventilador. As demais aconteceram normalmente. Na fase 5, muita exteriorização de energias também, Brasil, Europa, o planeta como um todo. Vi algumas consciências diferentes, pareciam ETs, mas eu não saberia dizer. E elas tinham umas roupas, pareciam não era de lata, parecia meio de cobre. Não sei, não consegui visualizar direito. Os assistidos me vieram novamente nessa fase. Depois eu comecei a ter várias imagens, mas eu não consegui guardar na memória. Estou bem e feliz de estar aqui com vocês. Tchau, pessoal. Obrigado, Cris, pelos seus relatos. Boa semana para você. Deixa eu pegar os meus aqui. Na fase 1, antes da Procim, eu tomei a chuveirada, aquele banho que eu sempre tomo, hidromagnético, quando a gente faz a desassimilação energética. Eu fiz a retirada do ectoplasma excedente, né? Tive estados vibracionais ali bem espontâneos, né? E já na fase 1, eu vi algo como se uma grande explosão, um cogumelo, né? Vi pessoas que estavam correndo para pegar um trem e o trem já tinha partido. Era uma mulher, uma criança. Na fase 2, quando eu recebi o arco da Silvia, eu senti o corpo muito relaxado, descoincidido, e eu vi mulheres carregando escadas. Eram as escadas como se fossem de bombeiros, talvez relacionado com o que eu vi antes na explosão, o povo correndo, né? E uma mulher falava que não era mais necessário tantas escadas e tal. Quando eu fiz o arco na Silvia, muita energia saindo das mãos e muita descoincidência, né? E eu vi uma mulher, não sei se era mulher, em algum momento eu achei que era eu, e ela tocava em outra pessoa, e essa pessoa dava aquela repercussão no corpo dela, energética, eu vi cores e tal, e ela falou
que queria ver quem era a pessoa, a consciência que estava ali realmente dentro, né? Na fase 3, o pilar girava bem, o campo formado, mas passou muito rápido para mim, acho que eu apaguei. Na fase 4, eu vi todos os comandos até a central da verdade, aí dei uma apagada também. E eu vi o comando para o bolsão, né? Mas estava muito desconhecido, achava que ia sair do corpo, mas não saí, e despertei com o comando de encerrar. Eu me sinto muito bem, estou tranquilo. Mais alguém viu sincronicidades? Eu vi que muitos viram crianças, muitos viram mulheres, outros viram algo como explosão. Eu estou falando que foi síncrono comigo. Mais alguém percebeu sincronicidades? Então, eu não lembro quem, alguém viu bombeiro, né? Bombeiro tem relação com fogo, com explosão também. Isso. Eu vi o carro de bombeiros também. E fogo. Muito bem. Foi o Damiano. O Ah, isso, Damiano que viu bombeiros. isso. Muita E eu vi sincronicidade. fogo, eu vi algum lugar pegando fogo. Uhum. Me veio à mente a guerra na Ucrânia, no momento, né? Porque tem tido ataques muito pesados lá. Mais alguém com alguma sincronicidade que O queira? que eu percebi foi do amparador, né, que apareceu, que abriu um portal. Eu e a Karina, nós duas percebemos que ele deu boa noite, né, logo que ele entrou, e foi exatamente o que nós duas percebemos. Isso, exatamente. Disse boa noite. Ok, pessoal. Avisos e comunicados. Não esqueça de preencher nosso formulário para o nosso projeto da escrita do livro através dos relatos da Aprocim. Vão lá, é rapidinho, 5 minutos, tá? Bom, vou deixar a Virgínia falar do CVA, que ela e o Walter vão falar das suas GESCONs. Pode falar, Virgínia. Escapa, Virgínia. Não, nunca. Acho que eu abri ele. Oi, você está ouvindo? Tá. Alto e claro, pode falar. Tá, então no CVA agora do fim desse último domingo de outubro, a gente vai falar um pouco sobre as GESCONs dos aproximadores, né? Porque a gente vai ter 3 lançamentos de livros. Um lançamento seria o principal, que é o da Aprocim, é o multiautoral. Depois tem o livro do Walter, então ele vai falar um pouco sobre como foi escrever o livro, o que aborda o livro, o objetivo, o que se espera com o livro. E, por último, o livro que eu escrevi também, né? Então, vou falar um pouquinho sobre como foi escrever esse livro e também o que aborda e o objetivo dele. Então, a gente vai falar sobre essas GESCONs, vai falar também o que se espera, quais as perspectivas que se tem com o livro da Aprocim, e para que as pessoas conheçam e a gente divulgue o trabalho da CIPEC aí, né? Então, o que a gente percebe é que houve aí um movimento assistencial muito grande em cima da TARES escrita, né? E se percebe um amparo muito grande aí, porque deu certo de se escrever e publicar os 3 livros e sair tudo de uma vez só. Então, é isso que a gente vai falar. Ok, Virginia, obrigado. Tá? A Cris, pode falar do seu curso que está em andamento, Cris? Então, essa semana nós vamos passar para a terceira aula. Aí, nessa terceira aula, a gente vai falar sobre uma maneira diferente da gente detectar a energia dos alimentos, que é através da radiestesia, e também falar sobre alguns alimentos que possam aí estar estimulando a ação dos chakras. E é isso. Tá ok, Cris, obrigado, Virgínia. Eu quero comprar o livro de vocês também, para compor minha biblioteca aqui, né? E mais para frente, o da Cris, o da Tânia, o do Damiano, vamos todo mundo escrever, porque faz parte da Thales. Pessoal, uma boa semana para vocês, para todos. Até quinta-feira.
no curso da Cris. Abração para todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.